Fala, galera! Ei, mano, a cadeira aqui é melhor. Eu acho que eu não vou sair mais daqui, não. Acho que eu vou permanecer aqui. Quero te dizer que a cadeira aqui é mais confortável, a posição é melhor, A água é mais gelada. a água é mais gelada e o café mais quentinho. Muito bem, galera, eu tenho a honra de começar o meu debut, se é assim? É. O meu debut hoje começa exatamente com quem eu mais queria. Meu entrevistado de hoje é ele, Coronel Osmar Nascimento. Seja bem-vindo, Coronel Osmar. Obrigado, que alegria, meu amor, ser o seu primeiro entrevistado. Eu fico muito feliz nessa nova fase. Você daí, eu daqui. Eu, na verdade, acho que eu fui em um podcast, na verdade, como entrevistado, acho que 2, 1 ou 2. E assim, muito feliz, porque sei que você está assumindo esse lado daí, e eu daqui indo nessa nova missão aí, saindo com tudo, indo para cima, falar com esse nosso estado, falar para as pessoas que política ainda pode ser colocada na mão de gente boa. Pois é, não eu tenho que me policiar, porque senão eu vou chamar amor, mas é Osmar. Pois é, Osmar, aproveitando o gancho que tu estás me falando dessa tua teu novo momento, me fala uma coisa, mas tu não ia ser candidato, por que de repente candidato a deputado estadual? Me conta um pouquinho aí Vamos lá, disso. é importante falar sobre isso, gente. Eu não tinha projeto nenhum de ser candidato a deputado, ao contrário, eu até trabalhava, estava apoiando o partido, tinha entendido que eu ia apoiar um outro candidato aqui em Ananindeua, e a gente vinha trabalhando esse projeto juntos, mas o partido, ele ligou semana passada falando da necessidade de que a gente fosse candidato e era um chamado do partido. Então, é lógico que de início eu questionei, principalmente pela falta do tempo, né, um tempo muito curto, mas eu entendo aquilo que você falou, missão dada é missão cumprida. Eu acho assim, se é possível a gente fazer uma fala, se é possível a gente falar com as pessoas, tentar discutir o Estado, por que não fazê-lo? Né? A gente tem opiniões próprias, a gente sabe a nossa fala, então, assim, como o partido chamou, me disse que é missão, eu confesso para você, no primeiro momento, né, a gente ficou meio na dúvida de tudo isso, mas hoje eu estou já 100% candidato, já estou conversando com pessoas, já estamos viajando, já vamos organizar tudo. Então vamos falar assim, vamos falar, a nossa missão é o farol. Pois é, eu acredito até também, Osmar, que como eu te conheço um pouco, Pouco. né, só 33 Só anos? 33. Não, 33 é casado, né, Sim, fora o mas anos. o resto não conta, aquilo É, lá foi só exatamente, aquilo foi só ensaio, só ensaio. só ensaio. Do jeito que a gente te conhece, e eu acredito também que o próprio MDB deve te conhecer e sabe da tua capacidade. Tu não acha que também essa escolha do MDB foi exatamente por isso, por tu ser esse homem de guerra, de opiniões, eh, opiniões sérias, opiniões assertivas, né. Será que ele não viu em você assim mesmo: "Não, esse cara ele não pode estar no bastidor, ele tem que estar na frente"? O que que tu Eu achas? acho que sim, eu penso assim, né, a gente foi candidato a senador da república em 2018, então lá nós tivemos 324.000 votos. Alguém votou na gente, alguém entendeu a nossa fala, alguém aceitou o nosso discurso e votaram na gente para senador àquela altura. Então lógico, o partido pensa em voto, o partido pensa em resultado, pensa em legenda. Então nessa hora vai buscar quem? Vai buscar quem pode ter uma fala no estado, né, todo para que possa buscar voto para a chapa e tentar uma eleição. Então o partido poderia ter lançado mão dos vereadores de aqui de Ananindeua, né, os vereadores que estão com mandato, mas a explicação que foi me dada é que a gente foi escolhido porque talvez a gente tenha mais densidade, ou tem mais o que eles chamam de expectativa de voto. E experiência. Sim, Poxa, experiência o também. Senado tu passaste por esses 144 Sim, municípios, sim. então não pode comparar, não dá para comparar, né, É. não dá para Assim, comparar. a minha verdade, Milena, é que eu vou estar saindo daqui, mas eu gostaria de hoje de estar lá em Aveiro,
eu gostaria de estar em Chiminá, estar em toda a Calha Norte, de estar lá em Placas, de estar lá em Uruará, de estar em São Geraldo do Araguaia, estar em Xinguara, lá em Brejo Grande do Araguaia, lá em Viseu. Na verdade, eu queria estar em todos os lugares fazendo as mesmas reuniões, as mesmas falas. O grande desafio vai ser o tempo, né? O grande desafio vai ser o tempo. Tem uma grande vantagem. Em 2018 já havia a rede social, mas nada como é hoje. Então, eu conto que aonde eu não chegar, a minha fala vai chegar através das redes sociais, entendeu? E as pessoas que votaram na gente, que acreditam na nossa família como exemplo, né? Um assunto que está sendo bem discutido hoje. Ah, o que eu faço na família? A Bíblia diz assim, se você não administra bem a sua casa, como é que você vai administrar outra coisa? Então, assim, é sim um exemplo de administração. Claro. Então, a gente está na política, mas eu quero me mostrar como pai, me mostrar como marido, me mostrar como engenheiro, me mostrar muito como coronel no enfrentamento a todo tipo de bandido, a todo tipo de facção, a todo tipo de pessoas desonestas. Ou seja, eu vou me posicionar muito nesse lado, defendendo a família, defendendo a fé, defendendo o lado certo das coisas, mas trazendo o meu exemplo de vida para sustentar minhas falas. Porque tem muita gente que fala, mas quando você para um pouquinho para pesquisar a vida da pessoa, se você vai lá no site da justiça, lá você vê o cara deve muito processo, o cara nem casado foi casado com 4 mulheres, o cara é separado, bate na mulher, já bateu, responde. Pois é, Osmar, e tá aí uma coisa boa que tu estás falando. E aonde a gente pode encontrar isso? Por exemplo, hoje a gente tem vários candidatos, vários, né? Temos aí inúmeros deputados estaduais, inúmeros deputados federais. E se eu, como cidadã, estou querendo saber um pouco mais, como é que eu faço isso? Explica para mim, como é que eu descubro essa vida pregressa, o que que ele está devendo na justiça e o que que ele deve na justiça? É muito simples, Milena. Por exemplo, hoje a gente tem o tal da inteligência artificial. A gente fala do chat GPT, tem outras, mas é o mais conhecido, né? Você pode ir lá num chat ou qualquer outra inteligência artificial, você pede informação da pessoa. Se você fizer isso, assim, você vai digitar lá e diz assim, eu queria uma informação sobre o coronel Osmar, os processos que ele responde na justiça, se ele foi acusado de desvio, se ele, sei lá, ele já bateu na mulher, se ele... Entendeu? Gente, não é possível que século XXI, uma rede social exposta para todo mundo, inteligência artificial, hoje o candidato sequer pare, o eleitor pare para pesquisar a vida da pessoa. Então eu coloco a minha vida em xeque. Ah, eu digo que eu sou ficha limpa, mas será que eu sou? Eu fui secretário 8 anos, será que eu não roubei? Eu estou casado, nós estamos casados há 33 anos, será que eu não te bati? Entendeu? As minhas filhas, como é que é criada? Bateu não! Você entendeu? Mas assim, o que eu falo é que meu desafio vai ser fazer com que as pessoas deixem de ouvir apenas discurso, que é muito fácil fazer discurso. É muito fácil falar que é bom, que é bonito, que é sério, a pátria, a família, a nação. Sim, verdade. Mas veja bem, Osmar, tu poderias me dizer então, porque tu foste, como tu bem disseste, tu foste secretário de saneamento no município de Ananindeua, né? E eu sei que o Tribunal de Contas do município, ele sempre dá como fosse um diploma, né? Sim. Um diplomazinho dizendo que as Julgamento das contas suas contas, é o né? julgamento das contas. Vem cá, tu teve algum problema com o julgamento das tuas contas? Pois é, pergunta legal, Milena. Olha, vai lá e procura no site do Tribunal de Contas do município. Fui 8 anos secretário, 8 anos com as minhas contas aprovadas e, gente, com detalhe, sem ressalvas. Sem ressalvas. E o que é sem ressalvas? Nunca cometi nem sequer um erro administrativo. Eu só não fiz certo, como também deixei toda a papelada certa. Entendeu? Tipo, isso representa competência. Quando a atual gestão assumiu, né, quando o pioneiro saiu, esse município foi passado com dinheiro em caixa, a minha secretaria já foi deixada com vários projetos andando, projetos inclusive que foram realizados posteriormente, e todo mundo assumiu a paternidade e que sequer quiseram me dar o crédito,
entendeste? Desses projetos. E percebe o seguinte, na própria secretaria que eu estive, os que me substituíram estão afastados, respondem a processos, desvio de recursos, nessa mesma secretaria. É fácil você descobrir. Secretaria de Saneamento de Ananindeua. Quais são os últimos escândalos? ChatGPT, pergunta lá que tu vai falar qual o nome do secretário, quais os secretários que tiveram lá e quais os tipos de prejuízo. Só para eu fazer um resgate de uma coisa, gente, política é comparação, tá? Você tem que comparar, não tem jeito. Presta atenção, quando você vai lá no supermercado comprar tomate, Sim. você chega lá e pega todos os tomates que vem na tua mão, Não, claro que você não. escolhe. Sim. E quando você tem 2, 3 ou 4 separados, você vai escolher olhando um para o outro. Claro, Você comparar. compara para comprar. Perfeito. Isso é para o tomate, isso é, né, o arroz, o Arroz, feijão. feijão. Tudo que você vai fazer, você compara. Então, política tem que ser comparação. Entendeu? Você não pode achar, porque o cara diz que é ficha limpa, você vai aceitar dizer que ele é ficha limpa? Todo mundo fala, a boca Não, fala o que quer. não, com Entende? certeza não. Mas eu garanto para vocês, entre lá, inteligência artificial e pesquisa a minha vida. Eu sou 100% ficha limpa. E já fui ordenador de despesa, fui coronel de polícia, na polícia por 35 anos. Todo Osmar, tipo e de na problema polícia, de rua. Osmar, e na polícia existe também isso, por exemplo, existe uma justiça que julga as causas da polícia. Sim, Há essa situação de sim, você receber sim, sim, ou uma advertência, sim. ou uma punição, ou isso fica escrito? São duas coisas para separar. Na polícia você tem a própria ficha da polícia militar, de tudo aquilo que conta a sua carreira, né? Você tem um livrão que conta desde o primeiro dia que você chegou até o último dia, né? Sim, Que são as nossas fichas. Então eu tenho isso, mas tem da justiça. Tá? sim, O que virou isso. problema na justiça? Só para te dizer o seguinte, Hum, quando tem um problema, vamos lá, o policial foi em determinada ocorrência e na troca de tiro morreu dois meliante. meliantes. Aquilo abre um inquérito, Hum, tá? Para entender se o policial se excedeu ou não. certo. Esse inquérito tem dois destinos possíveis. Uhum. Ou ele arquiva dizendo o policial agiu de forma correta na defesa da vida, do estrito cumprimento do dever, tá? E aquilo morre. Ali morre aquele inquérito. Mas se ele achar que eu excedi, que eu matei sem necessidade, que eu não dei direito legítimo à defesa, então aquilo vai para a justiça militar. Sim. E o promotor, entendendo que aquele inquérito realmente está robusto de provas, ele me denuncia na justiça militar. Aí eu passo a responder, eu viro réu na justiça militar. E eu vou responder na justiça e vou a julgamento. Tá? Assim funciona a justiça militar. Aí tu vai perguntar para mim quantos inquéritos e sindicâncias eu respondi. Sim. Quase 100. Quase Nossa. 100 sindicâncias ou seja, Inquéritos. situações que geraram dúvidas sobre a atuação, mortes, Mas, prisões Osmar, excessivas. eu acho que é impossível para o policial não responder. Claro, É não é impossível. possível. E tu foste policial de rua, não foste? Exatamente, a gente ficou na rua há muito tempo, e aí, quando você responde, agora pergunta para mim, quantos processos eu respondo na justiça, ou respondi na justiça militar? Quantos? Nenhum, Ha, nenhum. Eu tenho a certidão da justiça militar, que eu não devo nada à justiça, nunca fui réu da justiça militar. Não é porque eu me escondi, não é, eu tive muitos inquéritos, Não, tem muita história. inclusive, Osmar, eu já ia fazer essa pergunta, né? Você disse, eu nunca tive, mas aí eu sei que você teve, eu vivi com você e vi que você viveu situações tensas no seu período militar, né? Eu sei disso. E eu até iria te perguntar, como é que isso se desfez, como é que isso a gente chegou num momento em que a justiça militar diz assim mesmo: "Não, esse jovem", ou o seu inquérito, ou a sua sindicância, não é isso? Entendeu? Aonde foi que chegou lá e o seu superior disse: "Não, ele agiu
conforme o dever que ele deveria agir, né. Só eu sei aqui algumas histórias, mas você pode relatar para mim essas histórias, assim, histórias tensas que você viveu na polícia e que a polícia olhou para você e disse: "Não, você agiu conforme, você cumpriu o seu dever de forma correta". Ah, teve muitos casos, tem muitos fatores, tem muita coisa, que eu vivi na polícia, por exemplo. Eu já vivi, Milena, um fato, por exemplo, assim, de que um promotor até entendeu que tinha que me denunciar, entendeu? Ele até tentou me denunciar, mas o juiz não me acatou, porque entendeu que aquele promotor estava sendo tendencioso, que estava envolvido no sentido de pegar, como diria, parece, tinha pegado corda, entendeste? E não Uhum. entendeu a minha posição. Eu tive vários, acho que um dos pontos mais dramáticos disso foi quando a gente teve ali na Pedreira um problema de prender uma pessoa que era bandido, não sei o quê, e tinha um policial civil, uma policial civil, na verdade, envolvida com isso, né? E aquela época, né, já no passado, teve um outro delegado que também inflamado por essa policial e a gente causou quase que morte ali na delegacia da Pedreira nesse Morte? enfrentamento. É porque houve um momento muito tenso lá na briga, entendeu? Ou seja, o delegado quis, com autoridade, quis chegar, quis prender para defender o bandido, quis me afrontar. E aí, velho, é o seguinte, eu sou PM, 100% PM. Sabe? Eu digo sempre para os policiais mais novos, eu tenho um sobrinho aí que está fazendo curso de formação de oficial. Eu digo sempre para ele, você começa e termina a ocorrência. Nunca para no meio do caminho. Então essa foi uma ocorrência que a gente começou 9 horas da manhã e a gente foi terminar essa ocorrência 17 horas da tarde, onde a Nossa! pedreira toda parou e eu tive que prender o Lembro, delegado, lembro, isso né, e saiu foi nos jornais, isso todos os saiu nos jornais, se for jornais. liberal, você consegue acompanhar essas notícias, Exatamente. eu acho que você é resgata. Então essa foi um momento tenso, ali em que eu podia, como a gente diz no quartel, podia arregar, podia ter ficado com medo, podia ter desistido, podia ter morrido gente, mas graças a Deus a gente agiu com energia, mas também com equilíbrio. Aí foram abertos, só desse caso, 3 inquéritos. No Foram abertos, abriu na Polícia Militar, abriu-se na Polícia Civil e o próprio Ministério Público Militar determinou a abertura de um inquérito. Então, assim, resultado? zero. Eu não respondi a nada, agi dentro do estrito cumprimento Do dever. sabe? Então a gente tem muita alegria. E eu digo sempre, sabe, Milena, assim, não só a determinação disso, mas também o fato da gente ter Deus e ter nos guardado de tantas outras Isso eu não tenho sofrências dúvida, e tal. Osmar, isso eu não tenho dúvida. Ali naquele momento eu bem sei, né, que foi um momento tenso. Ali você poderia ter morrido, né, Sem dúvida. ali você poderia ter morrido e eu vejo, assim, que ali a mão de Deus ela guiou toda a situação. Mas também eu posso também falar outra coisa, Osmar, assim como você foi corajoso, né, assim como você e toda a sua carreira militar, você foi corajoso, você pode me dizer que esse mesmo Osmar continua sendo esse homem corajoso, esse homem que não foge à luta? Não, assim, é lógico, a coragem é uma coisa que é iminente da gente, né? As pessoas têm medo, é lógico, o medo é que te impulsiona. Com Mas certeza. eu já não tenho mais a farda, eu já não tenho mais um couro, eu não calço mais coturno. A coragem agora, eu acho que é maior, é enfrentar aqueles que roubam a sociedade, aqueles que tiram a paz, né? Essas famigeradas facções que estão espalhadas pelo Brasil, crescendo aí de forma. A gente precisa tentar apresentar uma política nova. Então, a minha ideia, essa coragem é fazer enfrentamento. O mesmo enfrentamento que a gente fez quando estava fardado, enfrentando aquele bandido que roubava celular, bicicleta e tal, a gente quer fazer esse enfrentamento agora no campo político. Ou seja, de enfrentar aqueles que não querem fazer a coisa certa. Trazer investimento para a segurança pública, gerar a construção de presídios, sabe? Milena, eu penso muito nisso. As facções é uma verdade. Aqui no Brasil, no Nordeste, no Sul, elas existem e estão aí. Sim, sem Hoje estão dúvida. paralelos, isso é um poder paralelo. Se esse poder paralelo, ele precisa ser identificado e controlado de forma paralela. Então não dá para manter preso de facção dentro de presídio comum. A nossa proposta é trazer investimento para dentro da segurança pública, para que a gente possa construir presídios só para faccionados, só para traficantes, só para pedófilos. E esses caras que possam viver em situação
estrita, sem direito à visita, talvez até sem comer proteína, sem esse negócio de saidinha, visita íntima, nada disso. Tem que ser um tratamento diferenciado do outro preso comum. Porque esses caras estão criando um poder paralelo nesse país. Você agora tocou um assunto que deu gancho para minha pergunta, né? Na tua casa, na nossa casa, é uma casa de mulheres, né? Ele sempre brinca que lá em casa até a gata e a cadela são fêmeas, então ele é cercado de mulheres. E eu sei que isso é um medo pertinente não só do pai e da mãe, né? Não só nosso, mas você tocou num assunto que hoje arde no nosso coração: pedofilia. Então eu quero te perguntar, como pai de mulheres, são 2 perguntas. Como pai de mulheres, como você encara a segurança da mulher, a violência que a mulher está vivendo e como é que você trabalhará isso? E como é que você vai trabalhar a pedofilia? Vamos lá, eu acho que são 2 crimes bem distintos e merecem tratamento diferente. A questão do feminicídio, o país, o Pará, por exemplo, tem sido exemplo. A governadora Hanna tem trabalhado muito, tem um sistema de ligação direta que as pessoas conseguem chegar. Ela até agora vai obrigar o cara a pagar sua própria tornozeleira. Osmar, Isso, o Hospital da Mulher, sim, ele é uma referência de atendimento. entendi. As vítimas de feminicídio, né, Sim, de sim. agressão. Então, esse crime tem que ser combatido. E essa questão desse combate do feminicídio, da violência contra a mulher, esse é um processo muito mais educativo, né? A gente precisa orientar as mulheres que, amiga, apanhou, denuncia. Não fica com medo, apanhou, denuncia. Ah, se depois ele vai se arrepender, deixa ele se acertar com um delegado lá, ele se acertar com a justiça, que realmente se ele mudar de novo, aí você aceita ele de volta. E se ele te bater de novo, denuncia de novo. Aí ele já não é mais réu primário, ele já vai ser réu pela segunda vez, ele perde os privilégios de réu primário. O segredo é denunciar. Isso tem que orientar muito, o sistema tem que preparar muito para cada vez mais diminuir essa violência contra as mulheres. Porque os índices que tem no Instituto de Segurança Pública, né, que faz essas análises, ele faz assim, ó, cada 5 minutos, aí, de 3 a 5 minutos, uma mulher nesse Brasil é violentada ou morta. Então é muito grave. A gente tem que fazer enfrentamento. Mas aí, eu te diria o seguinte, é jogar a rede cada vez mais com malha fina, para pegar esse violento, esse que dá o tapa, esse que mata. Ou seja, ser duro tanto um como com o outro, para que o cidadão Não tem que não ter tenha esse não meio tem termo. que ter esse Não, ele meio só deu termo. 2 tapas. Ah, ele só. Aí quando ele vai ser julgado, é lesão corporal leve. Entendeu? Porque ele deu 2 tapas. E não é isso que a gente tem que Pois pensar. é, Dar Osmar, um tu não a tapa no homem é uma coisa, dar um tapa numa mulher tem que ser muito mais enérgico em pois é, relação. Osmar, mas deixa eu te falar uma coisa, e aquela agressão verbal, que hoje tem, assim, aos tubos? Pois é, mas é aquilo que eu te digo, tem que começar. A mulher tem que entender até quanto é discussão, até quando é discussão verbal, é ofensa verbal. Entendeu? Eu acho que existe, tem que Violência ser verbal. denunciado, tem que denunciar. E aí a justiça decide. Lembra do inquérito? Vai abrir um inquérito e talvez o cara realmente errou, ele vai ter um pagamento lá de cesta básica e tal. Mas segurou ele apenas no verbal, ele não foi para o físico. Entendeu? Então, essa coisa tem que ser espalhada fortemente no Brasil. Mas isso pode ser absolvido dentro da rede normal, de presídios e tal. O problema, dentro daqueles 3 que eu falei, da facção, do traficante e do pedófilo, aí o pedófilo, isso não tem perdão. Sim. O pedófilo não tem perdão. Eu confesso a vocês, na rua, quando eu trabalhava, direto da rua, era o crime que mais me fazia gerar em mim, sabe, aquela coisa mais ruim que o ser humano tem. Porque perceber que um homem adulto vai tocar numa criança, num adolescente, sabe? Eu vou te falar que pedófilo, para mim, tem que ser castrado quimicamente. Não tem jeito. É doença. Um cara, um tempo desse, você viu um piloto de avião, um cara já velho, futurado, pai, avô, e o cara cometia pedofilia. Sim. Entendeu? Então esse cara não pode estar na mesma cadeia do cara que rouba a bicicleta.
ele tem que estar na cadeia junto com o traficante e o faccionado. Esse crime não é igual, nós não podemos achar que o cara das facções, ele é apenas um ladrão de relógio, ele apenas é um assaltante de banco. Não, ele é um bandido totalmente diferenciado e é organizado. Tem uma hierarquia dentro lá, tem as suas próprias regras, tem a sua própria justiça. Então esse cara tem que ficar, tipo assim, gente, se você não viu, em El El Salvador, Salvador. se você entender, você percebe como em El Salvador, vou falar da política, o tipo da política de lá, eu não vou dizer isso, mas eu pego só o exemplo dos presídios de El Salvador. E percebe como os faccionados são tratados lá. Tá certo? Então, no Brasil a gente consegue fazer isso? Não sei, mas tem que começar a lutar. Não pode ter esse faccionado, pedófilo, traficante junto nas cadeias comuns. Tem que viver fechado. Fechado como bicho, porque são bicho. O cara que vende droga, ele mata sonhos, família, destrói tudo. O faccionado usa do traficante para fazer a facção aquilo que ele quer. E dentro disso tem outro monstro que é o pedófilo. Então a minha defesa é que esses três tipos de criminosos sejam tratados diferentes. É uma luta fácil? Não é uma luta fácil, mas alguém tem que levantar essa bandeira. Porque se a gente vai ficar enxugando gelo, as facções vão continuar crescendo, os traficantes vão continuar ganhando dinheiro e esses vagabundos desses pedófilos vão continuar estudando, porque existe um submundo na rede social que eles trabalham o tempo todo em aliciamento de criança. Por isso, cuidado com o seu filho está vendo na internet. Pois é, a gente está falando muito sobre segurança, sobre família, né? A segurança da família, da mulher. Então eu quero trocar um pouquinho de assunto, Osmar. Eu quero que você fale um pouquinho. A gente é apaixonado, nós somos apaixonados por cavalos, né? A gente ama ir para a roça, né? A gente chama de roça, mas é ir para o interior, ir para o mato. A gente gosta disso, né? A gente se identifica muito nisso, né, amor? Então eu quero te perguntar uma coisa, e como é que tu vê o agro? Como é que tu vai trabalhar essa parte do agro nessa nova missão da sua Vamos vida? lá. Assim, a gente vai discutir muito, na verdade, com todas as pessoas, e essa é uma linha que eu defendo, né? Eu nasci na roça, né? Eu nasci numa fazenda, eu gosto muito dessa coisa, mas além do sentimento de gostar, Milena, é preciso entender a importância do agronegócio para o Pará, tá certo? A gente tem o segundo maior rebanho do país, a gente tem uma produção enorme do agro paraense, né? E a grande discussão é quando você fala em meio ambiente e agronegócio, parece que a coisa não combina, né? A gente tem produzido muitos grãos aqui, tanto no Pará já como no Mato Grosso também, mas a fronteira do Pará produz hoje já muita soja. Então a gente precisa discutir duas coisas. A gente precisa discutir o que é meio ambiente e precisamos discutir agronegócio. A pessoa vai dizer, não existe. Existe. Existe o equilíbrio disso. Existe equilíbrio. O desmatamento é proibido? Gente, as nossas leis ambientais são fortíssimas. Elas precisam ser executadas, precisam ser treinadas. A população, o pequeno produtor, o médio e grande produtor, ele sabe se ele pode ou não desmatar, ele sabe. Eu tenho uma pequena propriedade, nós temos uma pequena propriedade lá na região ali de Rurópolis, de Placas, e a gente sabe que não pode desmatar. Mas não é porque eu não posso desmatar, porque o que está desmatado, eu não posso criar lá as vacas, eu não posso vender meu leite, eu não posso produzir, seja pequeno ou grande escala. Então aí a gente precisa discutir o seguinte, o papel do CMBio. Aí todo mundo vem para cá e fala quando esse mil comete excesso, ou o próprio IBAMA comete excesso, mas ninguém faz nada, de verdade ninguém faz nada. Ou seja, quando você vai para o sul do Pará, as pessoas ressentem muito disso. Você vai naquela região nossa ali de produção da Transamazônica, as pessoas falam muito disso. Ou seja, não quer saber, o pequeno produtor desce lá do ICMBio, desce lá o helicóptero e o cara não tem direito a nada, na região de São Félix também. Então, o que a gente precisa garantir? Precisa garantir um sistema de proteção do produtor. Como? Esse cara tem que ter advogado de qualidade. Ele precisa ter alguém que defenda ele legalmente, ter esses excessos. E esses excessos praticados, seja pelo ICMBio, seja pelo INCRA, seja por órgãos estaduais ou municipais na proteção, quem cometer excesso tem que responder. Tem que responder também, porque senão não vai funcionar.
Parece que quando esses órgãos saem para fiscalizar todo produtor é bandido. E isso me causa uma aversão muito grande. Então, com certeza, essa é uma pauta de que a gente vai estar discutindo. O produtor tem que ser protegido, e protegido legalmente, para quando chegar uma fiscalização lá, ele ter para quem ligar, para que o advogado dele esteja presente e acompanhe o ato do órgão fiscalizador, e não chegar lá, quebrar tudo, destruir tudo, apreender tudo, tornar a terra improdutível. Quer dizer, a gente precisa equilibrar essa equação da questão do agro, Porque sabe? Isso é muito difícil. hoje o produtor ele está, como é que eu posso te falar? Ele está carente dessa Ele é assustado, sabe, Milena? O produtor, ele é assustado, ele vive assustado. Você quer ver uma coisa, Milena? Que é uma discussão que eu fazia lá atrás, como foi candidato a senador. Gente, o Pará é o maior produtor de energia elétrica e paga a energia elétrica mais cara do Brasil. Porque eu mando energia lá para São Paulo, o paulista que tem o maior poder aquisitivo, né, que tem um IDEB melhor, né, tem acesso a mais conhecimento, a negócios, a estudo, ele paga energia menor do que o paraense, que tem um índice de vida menor, tem menos renda, sim. vive situação muito mais precária e paga uma energia maior. Cara, é uma conta que não tem, mas é preciso, porque isso é federal, porque, meu irmão, mano, quebra alguma coisa, chama atenção. Ou a gente muda essa equação, ou a gente vai ficar o tempo todo gatinho. Alguém Eu falava precisa isso em levar essa 2018, pauta hoje estamos em contigo. 2026, e ninguém tratou isso, ninguém mudou nada. Todo mundo fala na época de campanha, e depois todo mundo se acomoda. Por quê? Porque os políticos estão dentro de grupos políticos, e nem todo grupo político quer chocar com outro grupo. Então vai deixando, vai deixando. E aí a gente vive nessa desigualdade social. Quem é rico continua mais rico e quem é pobre, cada vez mais pobre. Então, essa equação precisa ser discutida no Brasil, né? Nós somos o mesmo país. Alguém precisa. Alguém precisa discutir isso, nem que precise se radicalizar. Antigamente, né, tinha aquele político que fazia greve de fome, outro fazia motim, outro fazia alguma coisa. Cara, eu não sei o que precisa ser feito. O que não pode é deixar essa equação continuar dessa forma. O povo paraense quer ser Brasil, quer ter as oportunidades que o cara do Sul tem, que o cara do Sudeste tem. Por que que eu não posso ter? Por que que eu nasci diferente? Só porque eu estou no norte do país? Entendeu? Ou seja, a gente tem as hidrelétricas produzindo energia, e é um absurdo. Há pouco tempo, essa energia passava por cima de regiões inteiras que o cara não tinha energia embaixo da casa dele. É verdade. Entendeu? Então, assim, não dá, são coisas ainda que a gente precisa discutir, a gente vai estar falando isso. Mas, galera, estamos chegando no final, né? E infelizmente, né? Estamos chegando ao final. E eu quero trazer uma nova roupagem. Quero fazer esse café com Osmar com um final diferente, né? E o final diferente, Osmar, eu vou falar uma frase ou uma palavra e você vai ser sucinto, rápido. Bora lá. Eu Bate falo bola, vai, puf. exatamente. Bora, manda lá. Vamos lá? Bora. Uma verdade. Uma verdade, Cristo. Fé, Ah, cara, é o que move o mundo, cara. Eu não consigo viver com fé. O que é fé? Fé é aquilo que você espera, aquilo que você não vê. Então, eu não sei como vai ser o dia de amanhã, eu não sei como as pessoas vão me receber, eu não sei quantas pessoas vão votar em mim, eu não sei, mas eu vivo pela fé. Eu creio que, assim, de forma sucinta, né? Basta o problema de hoje, amanhã Deus vai providenciar. medo, Vamos lá, medo, cara, falar de medo. Tenho medo? Tenho. Gente, Deus sabe quanto tenho medo. Quando eu vejo cara policial, eu sou destemido, não sei o quê. Tem dois policiais perigosos. Só fazer esse anexo aqui. Muitas vezes o destemido, ele trabalha por crime. Ele trabalha por crime. Embora você perceba ele até matando bandidos, mas ele está matando bandidos para outra facção. Entendeu? Ele perdeu o medo de responder pelos seus atos. Então, o medo faz parte do grande jogador de futebol, do artista responsável. Então, o medo sempre esteve comigo. Eu acho que o medo é que me equilibra sempre quando eu tenho uma técnica que usava como policial, mas o medo sempre esteve comigo, tirando essa coisa do incerto que vai acontecer. Então, o medo é o que alimenta a minha fé.
saudade? Da minha mãe. Ah, como eu tenho saudade dela. Eu estava vendo um vídeo um dia desse. Se eu pudesse estar com ela hoje aqui, eu tenho certeza que eu seria mais completo e tenho muita saudade dela. E por fim, amor. Cara, sim, é lógico, é falar de amor, eu vou falar dela, né, cara? Assim, é minha mulher, é minha parceira, é minha amiga, aquilo que a Bíblia fala sobre a ajudadora, e se ajudadora tem um monte de coisas que está do lado. Então, eu acho que se define como amor quando a gente abre mão de tantas coisas para viver uns juntos. Eu sei o quanto você tem aberto mão dos seus projetos para apoiar os meus, e eu muitas vezes abrindo os meus para apoiar os Com seus, certeza. né? Por exemplo, comprar perfumes, né? Uma coisa que eu abro para muita compra. Gente, ela com uma coleção de perfume em casa que é um absurdo. Ai, Mas também Deus. tem o amor dos filhos, da família, né? As filhas nossas são muito. Então, família para mim é sinônimo de amor. Aí, galera, chegamos ao fim de mais um podcast e quero aí pedir para você. Ei, mano, segue a gente. Segue aí, olha, Café com Osmar podcast no YouTube, dá teu like, te inscreve. Ei, dá essa fé pra gente aqui, né? Vambora, 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 bora seguir, bora passar de 1000 aí, bora colocar esse podcast aí fervendo, café bom, café quente. E eu aí quero te pedir, Osmar, para você deixar sua rede social, para você dar o seu recadinho. Pronto, eu vou terminar dizendo Café com Osmar Podcast. Gente, você que assistir esse vídeo, onde for, onde você estiver, entra lá, te inscreve, deixa o like. Café com Osmar, Café com Milena, a gente tá junto até cima de agora. Segue a gente no Instagram, Osmar Nascimento Oficial. Entra lá, segue a gente, que é importante. Você tá pertinho de mim. Qual é o seu Instagram? Pois é, menino, preste atenção. Quem quiser me seguir, me segue lá. Milena Andresa, com Z. São 2 As, tá? Milena Andresa, com Z. Me segue lá, vai lá olhar. Dá umas olhadinhas lá nos meus perfumes também. Beijo, meninas e meninos. Valeu, galera!